Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Os irmãos estão animados hoje. Louvado seja Deus. Temos motivo para sermos animados, né? Sermos alegres, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que não poupou o seu próprio filho, né? Antes enviou para morrer, para nos resgatar, para nos salvar. E nós temos esse motivo para nos alegrar na presença desse Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, que colocou esse desafio de estarmos aqui nessa noite para falarmos da palavra de Deus, para juntos aprendermos e compartilharmos da palavra do Senhor. Louvo a Deus também pelos louvores que falaram, louvores bíblicos, né, que edificam a nossa vida. E louvo a Deus pelo ministério de louvor também. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos, pudéssemos estar abrindo as nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem se foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Até aqui. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, como é bom, como é agradável, Deus, estar na tua casa, para te louvar, para te adorar, para te servir, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito no meio do teu povo, na tua igreja. E suplicamos ao Senhor para que o teu Espírito, ó Deus, cative a nossa mente, o nosso coração, e que possamos nos voltar para a tua palavra. Ó Deus, repreenda, ó Pai, tudo aquilo que tente, ó Deus, tirar a nossa atenção, ó Deus, e que prevaleça, ó Deus, a tua palavra.
e que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado. Deus amado, nós confiamos no poder da tua palavra. Nós cremos que o Evangelho, que a palavra é o poder do Senhor. Ó Deus, nós cremos que essa palavra ela não foi dada a nós somente em palavras, mas em poder, ó Deus, como diz a tua palavra. E ela é poderosa para nos purificar, para falar aos nossos corações nessa noite. Por isso nós rogamos ao Senhor, usa-nos, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi escrita por volta do ano 57 a 58 da era cristã. É, portanto, a última carta escrita por Paulo antes do seu período de detenção. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um missionário, um plantador de igrejas, que realizou várias viagens missionárias, passou por prisões, por sofrimentos, e a primeira prisão foi em Cesareia, e lá em Atos, capítulo 23, e o capítulo 26 também vai nos falar melhor sobre isso. Depois venceu o período de detenção em Roma, e isso já está registrado lá em Atos, capítulo 28. E nesse período, o apóstolo Paulo ele já tinha concluído as suas 3 viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, Paulo percorreu a região da Galácia, plantou igreja, reanimou os cristãos, elegeu presbíteros, líderes locais que pudessem pastorear o rebanho de Deus. Na segunda viagem missionária de Paulo, orientado pelo Espírito de Deus, ele entrou na província da Macedônia, deixando igrejas ali fortificadas, estabelecidas em Filipos, Tessalônica e em Bereia. E na terceira viagem missionária de Paulo, ele concentra-se o seu ministério em Éfeso, onde o evangelho expande, cresce, alcança as regiões ali da Ásia Menor. Paulo estava concluindo sua terceira viagem missionária, quando ele escreve essa carta aos Romanos. E é interessante nós sabermos que não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Paulo ele desejou por várias vezes estar em Roma, visitar os irmãos de Roma. Só que pelo próprio Deus, por providência do próprio Deus, ele foi impedido. Nós vemos Paulo chegando a Roma, lá em Atos, capítulo 28, não como ele tanto desejava, mas algemado e preso por pregar o Evangelho. E a possibilidade de que pessoas convertidas a Cristo, lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, onde Jesus envia o Espírito, pessoas que estavam ali, que ouviram o Evangelho, foram transformados pelo poder do Evangelho, se espalharam pregando esse Evangelho. Talvez pessoas convertidas nesse dia foi quem fundaram ali a igreja de Roma. E Paulo, se nós olharmos para a carta aos Romanos, sugiro aos irmãos que meditem nessa carta. É uma carta que tem assuntos importantíssimos para a nossa caminhada cristã. É uma das cartas que foi usada como base para a reforma protestante e tem assuntos muito importantes para a nossa jornada. E Paulo, desde o capítulo 1, ele vem discorrendo aqui alguns temas que é muito importante para nós. Por exemplo, no capítulo anterior, ele fala da justificação pela fé, um dos pilares da reforma protestante. Ele fala também no capítulo anterior que em Adão toda a raça humana caiu em pecado e afastaram-se de Deus. E ele diz também que em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós fomos libertos do poder do pecado e da condenação eterna. No texto que nós lemos, é como se Paulo estivesse dando continuidade ao que ele escreveu no capítulo 5. Capítulo 5 ele fala sobre justificação, e no capítulo 6 ele vai falar mais sobre santificação. A justificação é um ato, e acontece no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, no momento em que nós somos perdoados por Cristo, acontece a justificação. E aí ele vai trabalhar no capítulo 6 sobre a santificação, que é um processo que nós, como cristãos, enfrentamos na nossa jornada, que é o processo da santificação. E, com base nesse assunto
tão importante que essa carta revela para nós, eu gostaria de pensar com os irmãos em pelo menos 3 pontos dessa exposição, mas antes eu queria falar um pouco do contexto ali da cidade de Roma. Roma era o centro do império. O cristianismo estava crescendo, alcançando os pobres, escravos. E lá em Roma, o contexto de imoralidade, na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, era caracterizado por uma sociedade e normas sexuais e éticas muito diferentes das concepções judaicas cristãs. Ou seja, os judeus eles tinham uma norma. As pessoas de Roma tinham outra norma. Os judeus se achavam o povo da promessa, né, como nós conhecemos, se achavam as pessoas que eram dignas de receber a graça de Deus. E tanto é que, quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que a Bíblia vai referir uma pessoa que não é judeu, ela se refere a um gentil, né? E em Roma, a igreja era mista, ela era composta por judeus e por gentios. E aí Paulo, ele vem trabalhando essa questão, desde o capítulo, principalmente no capítulo 1 e 2, para demonstrar para aquelas pessoas que tanto judeus como gentios estavam debaixo do pecado, ou seja, não há um justo sequer. Ele escreve nos capítulos anteriores. E nos capítulos anteriores também ele diz que todos pecaram, estão afastados de Deus. Ele escreve essa carta para mostrar para as pessoas que não há judeu, não há grego, não há gentil que não precisa da graça de Deus. E essa realidade pecaminosa, onde os cristãos de Roma, a prática que eles viviam, eles tinham uma compreensão incorreta a respeito da graça de Deus, ela estava ameaçando entrar na igreja. Eles pensavam da seguinte forma: mas se a salvação é pela graça, nós vamos pecar para que a graça aumente. Esse era o pensamento de alguns da igreja de Roma. A doutrina da graça, eles aproveitavam da doutrina da graça para distorcer aquilo que Paulo está ensinando. Tanto é que ele começa o versículo 1 do capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente ou abunde, né? Então eles tinham essa concepção, esse pensamento a respeito da doutrina da graça. E Paulo vai e responde: de maneira nenhuma, de modo nenhum. E eu queria olhar para esse contexto, para essa realidade, e pensar com os irmãos na seguinte ideia principal do texto: porque estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, o pecado não pode mais dominar nossas vidas. Fomos libertos para viver como servos de Deus. Vou repetir. Porque estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, o pecado não pode mais dominar nossas vidas. Fomos libertos para viver como servos de Deus. E o primeiro ponto que eu queria destacar para os irmãos nessa noite está dos versículos 1 ao 4. Nossa união com Cristo torna impossível de vivermos no pecado. E aí Paulo inicia o capítulo 6 para dar continuidade àquilo que ele estava ensinando no capítulo 5, que é a santificação. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E aí Paulo, ele mesmo responde, ele diz: olha, de modo nenhum, de jeito nenhum. Quando nós olhamos lá para o capítulo 3, versículo 8, os gregos, os gentios ali, eles já tinham esse pensamento, eles tinham essa concepção. Eles pensavam assim: devemos fazer o mal para que o bem ele nos venha, né? Devemos fazer o mal para que venha o bem. Eles pensavam assim. Eles pensavam que quanto mais pecasse, mais a graça de Deus ali aumentava em suas vidas. E aí Paulo ele vai trabalhar para desconstruir essa ideia, esse pensamento contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus para nossas vidas. Eles usavam da liberdade cristã, né, para dar ocasião ao pecado.
E Paulo, quando ele escreve lá em Gálatas 5,13, ele escreve o seguinte, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne, antes servi uns aos outros pelo amor. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês não devem, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo, vocês eram escravos do pecado, vocês alcançaram a liberdade, a graça alcançou vocês. Agora vocês não devem aproveitar, usar dessa oportunidade para dar ocasião e viver pecando. É isso que Paulo vai trabalhar, vai escrever aqui para combater essa ideia, esses pensamentos errados que as pessoas estavam tendo em relação à doutrina da graça. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12, Paulo, ele trabalha também um pouco essa questão da doutrina da graça. Ele diz o seguinte, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E aí no versículo 12 ele diz, ensinando-os que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosa. Ou seja, Paulo ali, com base na palavra de Deus, ele desconstrói esses ensinos, essa falsa compreensão ali que eles tinham a respeito da doutrina da graça. O que Paulo diz, olha, a graça de Deus se manifestou, em outras traduções, trazendo salvação a todos os homens. E porque a graça se manifestou em nós, nós agora podemos aprender a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e viver nesse presente século sóbria, justa e piedosa. A doutrina estava sendo mal compreendida pelos cristãos. E Paulo, ele trabalha para desconstruir esse pensamento, essa ideia que estava ameaçando de entrar na igreja de Roma. E Paulo, ele vai nos mostrar, quando ele vai falar sobre a graça de Deus, ele vai nos dizer que quanto mais eu entendo o que é graça, quanto mais nós, cristãos, entendemos o que é graça, mais nós procuramos viver em santidade. Quanto mais nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, mais nós vamos procurar viver uma vida que agrade a Deus. Quanto mais nós entendemos a respeito da graça, isso vai nos levar a amar, a obedecer, a viver de fato em santidade, a servir, né, como a palavra de Deus nos ensina. Paulo ali, ele trabalha para aqueles cristãos ali a respeito da graça de Deus. E ele disse que nós somos salvos, lá em Efésios 2, pela graça, mas para as boas obras, né? Não pelas obras, mas para as boas obras. E o versículo de número 2, ele diz assim, ele responde aqui o que ele falou no versículo 1. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Pecado aqui, meus irmãos, é senhorio, é senhor. A palavra pecado, ela aparece nesse texto em que nós lemos, ela aparece pelo menos 12 vezes. Obrigado. 12 vezes. A palavra pecado, ela significa errar o alvo, né? E é isso que o ser humano faz. O alvo é Cristo. E o ser humano, por ter a sua natureza inclinada ao pecado, ele não consegue acertar esse alvo. Ao menos que a graça de Deus o alcance e transforme e faz com que ele acerte esse alvo. E ele diz, olha, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver ainda nele? Meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo aqui, quando ele trabalha essa questão da santificação, ele repete por várias vezes a palavra pecado, porque de fato o pecado, ele é maligno, ele nos afasta de Deus, ele nos empurra para longe de Deus, ele promete alegria e traz tristeza, traz destruição. Por isso que ele trabalha esse tema de que nós devemos crucificar, de que nós devemos matar esse pecado.
Lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo reforça a nossa compreensão a respeito do abandono do pecado. Ele diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, vocês precisam crucificar o pecado. A vida de vocês agora está escondida em Cristo. Então vocês não vão mais viver no pecado. E ele, reforçando para nós sobre o pecado, ele, em Gálatas capítulo 2, 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver, irmãos, em união com Cristo é viver longe do pecado, é o que diz a palavra de Deus. Viver unido a Cristo é viver crucificando o pecado. E aí nos versículos 3 a 4, Paulo vai usar aqui o batismo, né, como a imagem da nossa união com Cristo. E ele diz assim no versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. O batismo aqui, ele aponta para uma realidade espiritual. E quando nós batizamos, nós estamos se identificando, a nossa identidade, estamos se identificando com Cristo, com sua morte, com sua ressurreição. Nós estamos dizendo assim: nós estamos morrendo para o pecado, estamos vivendo uma nova vida para o Senhor. Colossenses 2,12, ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe que Colossenses 3,1 também, Paulo vai reforçar a respeito da nossa união com Cristo, da imagem da nossa união com Cristo, que é representada pelo batismo aqui. Ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? Ou seja, se vocês já foram mortos para o pecado, se vocês já vivem uma nova vida com Cristo, vocês agora precisam andar em novidade de vida. Vocês agora precisam buscar as coisas do alto. Vocês agora precisam buscar as coisas espirituais. Vocês agora precisam esquecer as práticas pecaminosas e andar em novidade de vida. Buscar as coisas do alto, como ele diz, Colossenses, né? E o segundo ponto, meus irmãos, que eu queria pensar com os irmãos, está dos versos 5 a 11. E do verso 5 a 11, mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando ele fala de que nós somos mortos para o pecado, versículo 5, o que diz lá? Diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Meus irmãos, aqui o texto nos traz uma ideia de uma união vital com Cristo. E, de fato, nós estamos unidos com Cristo. E essa palavra plantados aqui é a mesma que fundidos, literalmente unidos, né? Assim como Cristo, morremos e vivemos, nós estamos junto a Cristo. Para nós termos uma compreensão melhor sobre a nossa união com Cristo, nós podemos olhar para o Evangelho de João, do capítulo 15, onde o Senhor Jesus, ele compara ele com uma videira. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. E aí ele diz que todo ramo que, estando nele, não der fruto, é cortado, né? O que acontece se a gente tirar o galho de uma árvore? Ele vai secar. E nós estamos unidos a Cristo. E Jesus também nos fala isso, quando ele ilustra ali o seu corpo como a videira e nós
como ramos, e ele diz que nós estamos ligados a eles. E porque nós estamos ligados a ele, nós agora podemos produzir frutos, né? Talvez há uma pergunta no nosso coração: como que nós produzimos frutos para Deus? Como que nós frutificamos na obra de Deus? Quais são os frutos do Espírito? Paulo ele vai trabalhar esse assunto, e ele diz que os frutos do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, temperança. Tudo isso são frutos do Espírito. Se você quer saber se você ou outra pessoa produz frutos do Espírito, pois observe essas características. Observe se essa pessoa ama, se essa pessoa serve, né? Então, a nossa união com Cristo, nós somos unidos com Cristo, como diz o versículo, plantados com Cristo, como diz o versículo 5. O versículo 6 a 7 diz assim: sendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Meus irmãos, o velho homem aqui, que Paulo ele relata, é a nossa natureza adâmica, ou seja, aquilo que nós herdamos de Adão, né? E Paulo vai nos instruir, nos encorajar a destruir essa velha natureza, os velhos pensamentos, aquelas práticas que nós fazíamos como nós não conhecíamos a Deus. É isso que Paulo está falando. Nova natureza, novo homem, novo ser, criado à imagem e semelhança de Deus. O objetivo de Paulo aqui é que nós despimos, tiramos essa velha natureza. Adão ele foi expulso do jardim, ele pecou e nós herdamos esse pecado. Só que Cristo, o segundo Adão, como é conhecido, né? Ele perfeito, ele veio e nos traz de volta para esse jardim. Através de Jesus, nós podemos voltar de volta para esse paraíso, para o jardim. Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, meus irmãos, versículo 6 a 7, ele diz que nós precisamos tirar o nosso velho homem, nós precisamos despojar, destruir, arrancar, crucificar a carne. Versículo 8 a 10, ele diz assim: se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos, sabendo que havemos ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, a morte de Cristo, ela é definitiva, ela foi única, ela não vai se repetir mais. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é suficiente, ele é único. A ressurreição de Cristo garante também a nossa ressurreição. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós é que em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós podemos descansar. Em Cristo nós podemos confiar. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Nele nós podemos confiar. E aí Paulo diz assim, olha, então se vocês entenderam isso, se vocês entenderam que morreu para o pecado, se vocês entenderam agora que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de vocês, se vocês entenderam agora que o sacrifício de Jesus é suficiente para purificar, para salvar, para libertar, agora Paulo ele vai dizer assim, então se vocês entenderam isso, se vocês entenderam que foram alcançados pela graça, Paulo quer dizer agora para nós o seguinte, agora então vocês considerem-se que vocês morreram para o pecado, considerem-se mortos, o versículo 11 diz,
que quer dizer considerar mortos para o pecado? Né? Nós não estamos mortos para o pecado no sentido de insensibilidade ao pecado. Ou seja, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós ainda somos pecadores, nós pecamos ainda. Às vezes nós pecamos quando nós iramos, quando nós, às vezes, se irritamos, né, com algo, quando mentimos, ou seja, nós pecamos ainda. O que Paulo está dizendo é que nós não somos isentos do pecado. Nós ainda somos pecadores. E tanto é que as Escrituras nos mandam a não obedecer os nossos desejos, né? É porque nós não fomos ainda libertos no pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado agora ele não tem mais domínio sobre nós. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que as práticas, nós não podemos conviver com o pecado. O crente que é salvo, que é alcançado pela graça de Deus, ele peca, mas ele se arrepende, ele chora pelos pecados, ele não faz mais, ele não consegue viver naquela prática do pecado, porque ele foi alcançado pela graça. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos viver para o pecado, viver no pecado e agradar a nós mesmos. É isso que ele está dizendo. E agora ele diz, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. É isso que Paulo ele vem trabalhando, vem falando nesse capítulo. E o terceiro ponto que eu queria pensar com os irmãos, terceiro e último ponto que eu queria meditar com os irmãos, está dos versos 12 a 16. Agora somos escravos da justiça e não do pecado. A palavra escravo, ela é a mesma palavra que servo aqui. Elas são as mesmas palavras. E Paulo ele vai falar no versículo 12, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vossos corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Se o pecado reina, você obedece suas paixões. O pecado, meus irmãos, aqui, ele é um negócio muito sério. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado, Paulo, ele trabalha na carta aos Romanos, e ele diz que esse pecado, ele trata o pecado como um reino, né? Exige obediência. O pecado, ele é tão terrível que ele tem até o salário, tem um pagamento por ele. Nós sabemos disso. Lá no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. No capítulo 6, versículo 23, Paulo vai falar isso. Então nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar jamais que ele domine as nossas vidas, que ele reine em nossas vidas, em nossos corpos. Só que Paulo ele vai confortar os nossos corações aqui, ele vai dizer que onde Cristo é o Senhor, o poder do pecado ele é invalidado. Se Jesus é o Senhor da sua vida, o pecado não terá mais domínio sobre você. Se Jesus é o Senhor da sua vida, o pecado não vai poder te acusar diante de Deus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não vai temer, você não vai se preocupar, você vai viver em santidade. Onde o Senhor Jesus, ele reina, o pecado ele é ilegal, ele é invalidado. Versículo 13, Paulo diz assim, olha, já que vocês entenderam isso, vocês não brinquem com o pecado, vocês agora são escravos da justiça, novo homem, novo ser. Agora vocês precisam, em resposta a essa santificação, em resposta à obra de Cristo na vida de vocês, vocês precisam fazer outra coisa. Ele diz assim, ofereça os seus membros como instrumento de justiça. Nós devemos oferecer o nosso corpo. A palavra oferecer, ela traz a ideia aqui de entregar-se, consagrar-se, dedicar-se o nosso corpo ao serviço de Deus, como instrumento de justiça.
Meus irmãos, nós só temos duas opções. Ou lutamos por Deus, ou lutamos contra Deus, né? E aqui, se você perceber, Paulo ele vem tratando nesse capítulo, e ele vai sempre falando de dois senhores, pecado e a graça, pecado e a graça, né? O reino do pecado e o reino de Cristo. Se você, ou você luta por Deus, ou você luta contra Ele. Por quem que nós estamos lutando? Por que nós estamos guerreando todos os dias? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. Ele fala aqui de dois reinos, o reino do pecado. E no reinado do pecado, as pessoas são escravas, né? O pecado, ele escraviza o ser humano. Ele é maligno, ele nos afasta do nosso Deus. E ele ainda escraviza as pessoas. Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz que, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, uma pessoa que não foi alcançada, uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor, essa pessoa está acorrentado, ela está preso, ela está algemado pelo poder do pecado. E Paulo, ele vai reforçar isso, vai dizer isso, que lá em Efésios 2, que ele não só está acorrentado, mas ele está morto. Morto em vossos delitos e pecado. O pecado, ele é maligno. E aí Paulo também fala do reino da graça, meus irmãos. No reino da graça, as pessoas são livres, são libertas, as cadeias se quebram. Nós agora, em Cristo Jesus, nós podemos adorar ao nosso Criador. Em Cristo Jesus, nós podemos se aproximar de Deus. A palavra de Deus diz que o véu do templo, que separava o santo lugar do santo dos santos, ele se rasgou. Isso nos dando o direito de nos aproximarmos do nosso Criador, de adorarmos o nosso Criador em espírito e em verdade. No reino da graça, nós podemos ser livres. Paulo, ele advertiu no início aqui, né, de que nós não devemos usar dessa liberdade para pecar. Somos livres para servir, para adorar, para oferecer os nossos membros a Deus. É isso que Paulo está falando nessa noite. Romanos capítulo 12, Paulo vai falar também que do nosso sacrifício, né, que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, os nossos membros, seus braços, eles foram feitos para servir ao nosso Criador. Estava meditando na palavra hoje à tarde, lembrando, né, o quanto a nossa igreja, ela entende o que é servir. Há uns dias atrás a gente estava fazendo um curso, a gente vê a alegria dos irmãos ali em servir, em ajudar, contribuir ali na cozinha, tirando o seu tempo ali para servir. Essa igreja entendeu o que é graça, essa igreja entendeu o que é servir. Quem serve não é só quem prega, não é o pastor, quem serve somos nós. Os nossos membros, os nossos corpos, eles foram criados para adorar a Deus. Infelizmente, o pecado, ele manchou, ele fez com que o ser humano perdesse esse propósito. Mas em Cristo Jesus, nós podemos voltar e adorar o nosso Criador. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, principalmente nas cartas de Paulo, nós costumamos ver muito a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque de fato é em Cristo. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É em Cristo que nós podemos. É em Cristo que nós aprendemos a servir. É em Cristo que nós aprendemos a amar. É em Cristo que nós aprendemos a zelar pela obra de Deus. É em Cristo que nós aprendemos a entregar os nossos membros como sacrifício vivo que agrade a Deus. Tudo é em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que nós vemos muito essa expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. O reino da graça destrói
o senhorio do pecado e capacita o cristão a oferecer a si mesmo e tudo que lhe pertence a serviço do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 7, Paulo diz que nós não somos mais escravos, mas filhos. Não somos, o pecado que nos aprisionava outra hora, agora ele foi quebrado, hoje nós somos livres, temos liberdade. E ele diz assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós fomos perdoados. E podemos declarar justo. Podemos declarar filhos de Deus. Em Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Em Cristo Jesus, Paulo nos diz aqui que tanto judeus como grego, como romanos ali, como povo ali, eles precisam de Cristo. Tudo é para Jesus, para Cristo. Versículo 15 a 16, para nós finalizarmos aqui, antes das algumas aplicações. Diz assim a palavra de Deus: por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Observe que Paulo inicia fazendo a mesma pergunta. E ele conclui aqui, no versículo 15, fazendo a mesma pergunta. E ele diz, de modo nenhum. E aí no versículo 16 ele reforça e diz, não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Meus irmãos, Paulo, mais uma vez, ele vai nos falar que há dois senhores, né? E todo ser humano, ele é escravo de algo. Ele tem algo que ele é escravo. Ele é servo daquilo. Ele é escravo de algo. E é interessante que sempre que eu converso com alguém, converso às vezes com alguns amigos, e eles dizem, rapaz, eu não bebo, não fumo, mas eu gosto de um futebol, eu não perdo um futebol por nada. Ou seja, aquilo está dominando. Não que é errado você assistir um futebol, você jogar um futebol, mas as coisas desse mundo, elas não podem nos dominar. Outras pessoas dizem, rapaz, eu não sou viciado em bebida, mas no final de semana eu bebo, né? E ali a gente percebe que o ser humano ele é escravo de algo. Outros até mesmo das telas, né, dos celulares, das redes sociais. Outros em novela, como eu vi alguém falando outro dia, que não perde uma novela aí que tem aí por nada, né? É viciado, ou seja, o ser humano ele é escravo de algo. E a pergunta para nós nessa noite é de quem que nós somos escravos ou servos, que é a mesma palavra, é o mesmo significado. E é importante nós sairmos daqui hoje com o seguinte pensamento: na nossa caminhada cristã, na nossa jornada como servo de Deus, não há neutralidade. Ou você é servo de Deus ou você não é, ou você é servo do pecado. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não existe três senhores, é dois senhores. E a palavra de Deus nos diz que ninguém pode servir dois senhores. Jesus falou isso, né? Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, né? Ou servirá um ou outro. Hoje, a gente, quando conversa com alguém, a gente, às vezes, não consegue nem conversar, né? Sentar para conversar. Esses dias eu estava em uma casa e tinha 4 pessoas na sala, todas 4 com o telefone, e olhando para o telefone, e não conversava mais, não dava mais atenção ali. E a gente percebe que o mundo, cada dia que passa, ele escraviza as pessoas. Ele tira a atenção das pessoas. E conversando ali com um amigo esses dias, e a gente falando ali da correria, né? E se vocês, não sei se aqui em Bom Jesus também é assim, mas lá no Piripiri a gente está numa correria tão grande que a gente
conversa com uma amiga ali, aí em pé mesmo, nem senta, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sábios nesses dias. A palavra de Deus diz, irmã Zilda, que nós precisamos ser sábios. Nós precisamos tirar o tempo, remir o tempo, para buscar as coisas de Deus. A palavra remir quer dizer comprar de volta, trazer de volta, tirar o tempo do tempo para servir a Deus. E a gente até já fica até preocupado, né, quando a gente vai marcar alguma coisa, porque as pessoas hoje estão sem tempo, uma correria medonha, uma correria tremenda, né? E nós, que somos servos do Senhor, nós precisamos ficarmos atentos. E a pergunta é, como que nós temos gastado nosso tempo? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é que está nos dominando de fato, né? Esses dias o pastor José Hilário pregou aqui, e ele usou uma ilustração, né, de um crente cheio do Espírito Santo. Ele falando que, diferentemente do ímpio que vai no bar beber, ele enche o copo e bebe, para ser dominado pelo álcool. E nós, diferentemente, nós buscamos a Deus para sermos dominados pelo Espírito. E isso é possível através da santificação. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos concluir que Paulo ele fala aqui de dois reinos, dois senhores. Em Adão nós herdamos o pecado, a morte, a condenação. Em Cristo nós herdamos vida, graça, justiça. No reinado do pecado, os homens recebem o seu salário, que é a morte. Mas no reinado da graça, os homens recebem não aquilo que merece, mas aquilo que não merece, o favor imerecido de Deus sobre a sua vida, que é a graça. Graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. Eu conheço a história de um pastor batista que estava pregando numa favela, estava em um dia festivo ali, estava distribuindo presente para as crianças. Uma criança ali, por conta da sua idade ali, da sua, como dizem os mais velhos, traquinagem, pegou uma pedra e atirou contra o pastor. O pastor ali foi para casa, se tratou e voltou no outro dia e bateu na porta da casa daquela criança, queria entregar os presentes para aquela criança. Alguém chegou para ele e disse: mas pastor, você sabe de quem é essa casa aí? Ele: sei. Você sabe que essa é a criança que lhe atirou a pedra naquele dia? Eu sei. Ele não merece esse presente. E o pastor disse: ele não merece, mas ele precisa desse presente. Isso é graça. Nós não merecemos, mas o Senhor Jesus nos dá, porque nós precisamos da graça. No reino de Adão, no reinado de Adão, nós encontramos apenas pecado, morte, condenação. No reino de Cristo nós encontramos libertação. Lá em Êxodo, a palavra de Deus registra, a palavra Êxodo significa saída, foi onde o povo de Deus saiu ali da escravidão do Egito, por mão poderosa do nosso Deus, eles estavam sendo escravizados ali, e eles são ali libertos por Deus. Deus liberta aquele povo da escravidão. Isso apontando para Cristo, que posteriormente viria para nos libertar, para nos arrancar do império das trevas. Nós precisamos acreditar no que Deus diz sobre nós. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Você já morreu para o pecado. O pecado não é um sentimento, é um fato. E nós temos que, como cristãos, entender que a obra de Cristo, Cristo nos arrancou desse cativeiro do pecado. Nós éramos dominados, estávamos debaixo de um jugo opressor. Agora nós somos livres desse maldito cativeiro. Fomos feitos servos da justiça. E Paulo diz: porque vocês são servos, agora vocês precisam se oferecer a esse Deus que libertou vocês, que livrou vocês da condenação. Liberdade cristã é mudança de senhores, é nós abandonarmos aquilo que nos cativa, aquilo que nos tira a atenção de Deus e voltar o nosso coração para Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos oferecermos os nossos corpos, nossos membros, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que Deus nos ajude a dedicarmos
nossa vida, principalmente o tempo, a Deus, a buscar as coisas de Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. Nós sabemos que sem a atuação do Espírito Santo nós não conseguiríamos viver em santidade. E nós precisamos estar clamando todos os dias a Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus nos ajude. Que essa semana, ao sairmos daqui, nós possamos entender que fomos feitos para glorificar a Deus, para oferecer os nossos membros a Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te glorificamos, ó Deus, porque em Cristo, ó Deus, nós somos arrancados do poder do pecado, do poder das trevas, e somos transportados, ó Deus, para o reino do teu Filho. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque em Cristo, ó Deus, nós encontramos vida. Obrigado, ó Deus, porque um dia nós estávamos ali mortos em nossas ofensas e pecado, e o Senhor foi lá e nos resgatou, e nos redimiu, e nos deu vida juntamente com Cristo. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que veio para ouvir a tua palavra. Que possamos, ó Deus, durante a semana, pararmos, refletirmos, ó Deus, no nosso tempo, de como nós temos vivido, ó Deus, a nossa vida. Ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar o nosso corpo, a nossa casa em ordem. Nos abençoe, ó Deus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por cada visitante. Obrigado por cada irmão que veio, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.